Olá, tudo bem? Então vamos finalizar esse módulo de questões, né? Esses módulos de questões, na verdade. Estamos aqui no nosso quarto módulo, não é isso? De questões. Então já vimos aqui diversas questões, tanto no começo ali como vimos questões dos protozoários intestinais. Agora estamos vendo questões de helmintos intestinais, tá? Então vimos diversas questões, tanto ciclo biológico, sintomas, relacionados ali principalmente também ao diagnóstico, não é isso? As formas que são encontradas no diagnóstico. Então vamos finalizar com esse módulo com mais algumas questões sobre o tema, tá? Então, trazendo uma questão aqui que é bastante importante, tá? Por quê? Eu vou mostrar por quê. Uma questão em 2019, questão para farmacêutico bioquímico. É um assunto que é cobrado, se não for estudado, ele derruba, tá, o candidato, né, o candidato erra essa questão, porque não é assim um assunto, né, que é um assunto que requer uma complexidade maior nas aulas, porque trata justamente da estrutura desses vermes, tá? Então fala aqui do que? Do Strongyloides stercoralis. Então temos que duas características microscópicas das larvas rabditoides de Strongyloides stercoralis permitem diferenciá-las de larvas também rabditoides de ancilostomídeos. São elas. Então, basicamente, quando estamos falando dos helmintos aqui que infectam o ser humano, tá? Então temos essas duas doenças, no caso, principalmente, temos aqui duas formas de larvas, tá? Então temos as larvas filarioides e as larvas rabditoides. As larvas filarioides são, a diferença ali é na estrutura do esôfago, basicamente, né? E no tamanho também. Essa larva filarioide ela é mais fina e é a larva infectante. A larva L3 é a larva que vai ocorrer a penetração e assim a contaminação do indivíduo. A larva rabditoide é a larva, né, possui uma característica específica de ser menor ali, a larva que eclode do ovo ali no momento dessa eclosão, esse crescimento da larva, tá? Que depois vai se desenvolver então em larva filariode. Mas enfim, ocorrem essas duas formas de larva. E tanto os ancilostomídeos quanto os Strongyloides stercoralis, eles são aqui parasitas que são bastante parecidos, tá? Então ocorre essa semelhança com alguns pontos ali que você consegue fazer essa distinção, tá? E isso costuma ser cobrado, tá? Então, nessas larvas rabditoides, então falamos de larvas rabditoides, do Strongyloides stercoralis e ancilostomídeos, quais são as diferenças, tá? Então temos duas diferenças nas larvas rabditoides de Strongyloides e de ancilostomídeos. Uma vai ser o que? Na cápsula bucal, certo? E outra vai ser no primórdio genital. Primórdio genital, tá bom? Então são essas duas diferenças na larva rabditoide. Então quais são aqui as diferenças? Vamos analisar então as alternativas. Letra A, Strongyloides stercoralis, tá? Então, possui cápsula bucal curta? A cápsula bucal do Strongyloides é mais curta? Sim, de fato ela é mais curta. Essa é a característica. No Strongyloides, a cápsula bucal é mais curta. No ancilostomídeo, ela é mais longa. O primórdio genital, ele é inaparente. Opa, está o quê? Incorreto. A característica, então, do Strongyloides, na larva rabditoide vai ser o quê? Cápsula bucal curta, certo? Curta, né? Diferentemente do ancilostomídeo, que é longa, e o primórdio genital vai ser o que? Aparente. Então vai ocorrer essa visualização do primórdio genital. E isso a gente estava estudando quando vimos ali tanto quando estávamos estudando os parasitas intestinais em si, quanto nos diagnósticos, vimos representações com imagens, tá? Então essa alternativa está incorreta. Letra B, cápsula bucal longa. Opa, a longa vai ser característica de quê? De ancilostomídeos. Primórdio genital nítido, ok, né, digamos assim, mas a cápsula bucal não é longa, e sim curta. Letra C, primórdio genital nítido, ok. Extremidade posterior afiada. Olha só. Fala de extremidade posterior. Temos aqui entre as características que foram citadas, que são duas, a cápsula bucal e o primórdio genital, na larva rabditoide não falamos de extremidade posterior, tá? Então isso é da larva filarioide.
Então, esse conceito está incorreto. Letra D, cápsula bucal longa, incorreto também, porque no estrongiloides ela é curta, tá? Extremidade posterior entalhada, não, isso é característica da larva filarioide, tá? E sobrou então a letra E, cápsula bucal curta e primórdio genital nítido. Ok, essa aqui é a correta. Então, a afirmativa correta é a letra E. Então, mais uma vez, falou de larva rabditoide entre Strongyloides tercoralis e entre ancilostomídeos, temos então duas diferenças, que é o que? No Strongyloides vai ter o que? Cápsula bucal curta e vai ter o que? O primórdio genital aparente ou nítido, né? Bem visível, tá? Então, essas são as características. Enquanto no ancilostomídeo vai ter o que? A cápsula bucal, né, mais longa e vai ter também esse primórdio genital, ele não é tão visível, não é aparente, tá? Então, essa é a diferença quando falamos, então, de larva rabditoide. Já quando falamos de larva filarióide, o que que acontece? Nessa larva filarióide também temos duas diferenças. Essas diferenças estão onde? Estão na cauda. Então, na cauda da larva filarióide do Strongyloides tercoralis, ela é chamada de cauda bifurcada ou cauda entalhada. Então, nessa larva, na larva filarióide de Strongyloides, a cauda ela é bifurcada, tá? Ou entalhada, chamada, tá bom? Então essa é a diferença. Enquanto a cauda do ancilostomídeo ela é afilada, tá bom? Então essa é a diferença. A outra diferença é na cutícula. A cutícula, que é a camada externa do Strongyloides tercoralis, só possui uma cutícula, só possui uma camada, tá? Que é assim, basicamente, tá? Ela é dessa forma representada. Quando falamos do ancilostomídeo, eles possuem duas camadas, então possui uma cutícula externa aqui, tá? Que vai ser inclusive perdida quando for penetrar, né, na pele do indivíduo para fazer a infecção, tá bom? Então, o ancilostomídeo ele possui uma camada externa, tá bom? Então possui essa camada externa. Então são essas duas diferenças. Então temos duas diferenças aí nas larvas rabditoides e duas diferenças também nas larvas filarioides. Então essas são as diferenças entre o Strongyloides tercoralis e ancilostomídeo quando falamos então em larvas, tá bom? São as únicas diferenças porque são bastante parecidas. Então a correta é a letra E. Próxima questão, 2018, para farmacêutico bioquímico, a banca AOCP. O exame parasitológico de fezes realiza-se por meio de pesquisa de diferentes formas parasitárias ou de seus produtos no organismo do hospedeiro, que são eliminados nas fezes. Sobre o exame parasitológico de fezes e os parasitas intestinais, assinale a alternativa incorreta. No exame direto a fresco, então esse é um método bem geral ali, o exame direto, utiliza-se formol, acetato de etila, com a finalidade de concentrar ovos e cistos no sedimento urinário. Olha só, sedimento, toda errada a questão. Então, falou exame direto, ele é o exame ali, um dos que precisa ser feito, porque na verdade é sempre bom, né? O recomendado é fazer o quê? Um método direto, né? E métodos mais específicos, tá? Então esse método direto, ele é feito simplesmente com a retirada de regiões diferentes da amostra e vai então ser analisado no microscópio ali com a coloração por meio de Lugol, que facilita, né? E a utilização só de água, no caso, destilada, enfim, para fazer uma melhor ali distribuição daquele material, tá? Então, não tem essa utilização de formol, não existe isso, tá bom? E também ele falou aqui em sedimento urinário, que está totalmente fora da realidade, tá bom? Então essa afirmativa já é, de fato, a afirmativa incorreta e é o gabarito da questão. Mas vamos analisar aqui as outras. Letra B, o método de sedimentação e flutuação são métodos de análise do sedimento. Aqui está uma dúvida nessa questão, tá? Por quê? O método de sedimentação, sim, de fato, ele vai analisar o sedimento, porque a amostra vai ser colocada ali no cálice, não é isso? E aqui vai sedimentar e vai ser retirado essa parte que é o sedimento, e vai ser então analisado no microscópio. Já no caso da flutuação, ele define como análise do sedimento, mesmo não ficando de fato no
fundo, né, do recipiente, tá? Tá no método de flutuação, vai ficar aqui em cima, tratando ainda de um método de fato de concentração, porém aqui julga como análise do sedimento. Porém, não é um sedimento convencional, porque não fica ao fundo, mas fica aqui na porção superior, tá? Então essa afirmativa fica então correta. Letra C, o método de Rugai é utilizado para pesquisa de estrongiloides tercoralis. Então, lembra que estrongiloides tercoralis falou disso, falou então em hidro e termotropismo. E quais são os métodos que utilizam o hidro e termotropismo? Método de Rugai e método de Berman-Moraes, tá? Então, esses dois métodos para pesquisa de estrongiloides tercoralis. Então, correto também essa letra C. Letra D. Os esfregaços de fezes com coloração permanente são utilizados para estudar e confirmar a identidade dos parasitos. Sim, está de fato correto. Por quê? Porque essa coloração ela tem justamente a finalidade de melhorar a visualização e essa identificação. Lembra que no caso da hematoxilina férrica, que era utilizada ali principalmente para giardia e para entamoeba, tá? Então, com isso, facilita ali a identificação desse parasita, especificamente, né, principalmente no caso de trofozoídeos, tá? Então, correta a letra D. Letra E, o diagnóstico laboratorial de giardíase consiste na pesquisa e identificação de trofozoídeos e cistos nas fezes. Justamente, correta. Trofozoíto em fezes líquidas e cistos em fezes, né, pastosas ou formadas, tá? Então, correta também. Então, a incorreta vai ser o quê? A letra A. Próxima questão para Biomed 2019. Então, temos aqui questão de estrongiloidíase, que é uma geohelmintíase, já falamos desse conceito, tá? Muito frequente em regiões em desenvolvimento e o diagnóstico laboratorial requer pessoal bem treinado e que tenha conhecimento das características do parasito. Algumas das características do Strongyloides stercoralis podem interferir no diagnóstico parasitológico. Acerca desse tema, analise as afirmativas a seguir. Então, falou de estrongiloides, não é isso? Primeira afirmativa. Os vermes adultos de estrongiloides stercoralis, são vermes adultos, tá? Podem ser encontrados nas fezes, se concentrados após incubação destas em água morna. Então, de fato, no método de Berman-Moraes ou no método de Rugai, há a utilização de água morna, né? Entre ali por volta ali de 45, 50 graus, não é isso? Porém, elas não são incubadas, tá? Elas não são incubadas em solução de água, tá bom? Então, não ocorre. Ocorre a utilização de água, ela entra ali em uma porção em contato com a amostra, certo? Porém, ela entra apenas em contato justamente para que ocorra essa migração dessas larvas e não fica incubada com água, tá? Então, essa afirmativa é falsa. A segunda afirmativa, as larvas de estrongiloides podem ser encontradas em amostras de aspirado duodenal em concentrações maiores que em amostras de fezes. Claro, né, está correto. Por quê? Porque se for retirado o aspirado duodenal, que é a região justamente onde essa larva está concentrada, vai ocorrer uma concentração maior de larvas do que apenas a quantidade eliminada nas fezes, tá bom? Então é claro, se você está indo diretamente na fonte, vai ocorrer uma maior concentração, não é isso? Então, vai ser o quê? Correta essa afirmativa. A terceira, em pacientes imunodeprimidos, há infestação elevada de estrongiloides, sendo possível encontrar larvas em lavado broncoalveolar. Lembra que falamos que alguns helmintos têm um ciclo pulmonar, um ciclo que eles fazem durante perante todo o organismo? Então, falamos de quê? De Strongyloides stercoralis, falamos também de Ancylostomídeos e falamos de Ascaris, né? Então, esses parasitos, eles fazem um percurso, eles vão fazer ali um tour pelo organismo, tá? Então, ele tem, de fato, ela se localiza, pode se localizar ali na região do pulmão também, a região broncoalveolar. Então é possível sim,
principalmente em pacientes imunodeprimidos que ocorra ali a infestação de estrongiloides no lavado broncoalveolar. Então, essa afirmativa é correta. E a última, quarta, é recomendado o uso de fixadores do material fecal para realizar a pesquisa de estrongiloides pelo método de Rugai. Então, é um método que utiliza o hidrotermotropismo. É necessária a utilização de fixadores? Não. Falou em larva, pessoal, é o seguinte. Falou em larva, não é bom a utilização de fixador, tá? Até porque o ideal é você constatar ali a movimentação. Se ela está ainda viva e se movimentando, então isso facilita, né, a identificação, tá? Quando está ali no microscópio observando, tá bom? Então esses fixadores, eles interferem na viabilidade das larvas, então por isso não é fundamental ou recomendado, no caso, que se utilizem. Então a afirmativa 4 é incorreta. Então ficamos aqui com a 2 e a 3, não é isso? A letra A. Então a afirmativa correta é a letra A, tá bom? Próxima questão é o quê? Para farmacêutico bioquímico de 2020, agora bem recente, não é isso? Fala aqui de parasitoses, tá? Então tem um enunciado da questão, graves problemas de saúde, com maior taxa de incidência está relacionada muitas vezes a pessoa de classe econômica e social baixa, isso é fato, não é isso? Está sempre associada a qualquer parasitose intestinal ali, devido às péssimas condições de moradia, saneamento básico, principalmente saneamento básico e higienização pessoal, que estão associados a outros fatores que contribuem para a propagação do agente etiológico ao meio. Enteroparasitoses são decorrentes das infecções causadas por protozoários, certo? Ou helmintos, ok? Podendo essa apresentar sintomatologia ou não, sendo as principais diarreia crônica, vômitos, dores abdominais, desnutrição e déficit cognitivo. Aí, a questão pede o quê? Sobre os diferentes métodos utilizados, diagnóstico de parasitose, analisa as afirmativas ou assertivas a seguir. Então, fala dos métodos utilizados no diagnóstico, tá? Então, vamos analisar aqui os métodos. Primeiro afirmativo, o método da fita gomada, o método de Graham, é utilizado para detectar ovos detectar ovos para pesquisa de ovos de enteróbios vermiculares, Taenia solium e Taenia saginata. Então, o método de Graham é o método aqui da fita gomada, vai ocorrer aqui a coleta na região perianal, tá? É característico, mais especificamente, de enteróbios vermiculares, porque lembra que falamos que a característica da fêmea desse parasito aqui, desse helminto, é migrar para a região perianal para colocar os ovos, tá? Então, vai migrar ali para a região externa e por isso utiliza o método da fita gomada. Porém, também pode ser utilizado para Taenia saginata, e Taenia solium. Então, também ocorre essa utilização. Tá bom? Então, também essa é importante, principalmente pela quantidade ali de ovos eliminados pela Taenia solium e Taenia saginata. Então, essa afirmativa, ela é correta, tá bom? Segunda afirmativa, o método de Cato-Catz é um método utilizado para a detecção de cistos que consiste na centrifugação. Opa, aqui está o erro da questão. O método de Cato, ele é um método quantitativo. Quantitativo, tá bom? Então ele é um dos únicos métodos quantitativos aí, ele é o mais utilizado de fato. O método quantitativo, porém, ele não utiliza centrifugação, tá? Ele vai utilizar essa quantificação de ovos na infiltração de tela. Então, no método de Cato vai ocorrer essa quantificação através da utilização de uma tela metálica ou tela de nylon. Vai ser retirado aquele material que passa pela tela e assim vai fazer a quantificação. Mas não existe aqui centrifugação. Então, essa afirmativa está incorreta. Afirmativa 3. O método de MIF-C ou BLAG é o método de sedimentação espontânea semelhante ao método de Hoffman, útil para investigação de cistos e oocistos de protozoários e ovos e larvas de helmintos. Olha só aqui. Lembra que eu falei que é importante, quando falamos de exames parasitológicos, né, falamos dos métodos, é importante sempre associar o princípio da técnica com o nome de quem desenvolveu a técnica e até também alguma solução, algum reagente utilizado. Por exemplo, aqui
na técnica de Cato, ele poderia perguntar, né, associar, por exemplo, a sulfato de zinco a 33%. Aí, opa, tá errado, isso aí é associado à técnica de Faust, tá? O correto seria verde malaquito, não é isso? Então ele pode fazer essa associação, tá? Então aqui, falou em método de MIF-C, método de Blagg, e associou ao método de sedimentação espontânea. O método de sedimentação espontânea, ele é também chamado de método de quê? De Hofmann, é também chamado de método de Pons e Jenner, ou método de Lutz, não é isso? Então esses são os nomes também, além de Hofmann, dados ao método de sedimentação espontânea, tá? O método de MIF-C, Blagg ou até Ricci, certo? Esse método, ele é o método ali de sedimentação por centrifugação. Então, não sedimentação espontânea, que ocorre espontaneamente ali nessa sedimentação, também chamada de Hofmann, Pons e Jenner ou Lutz, enfim. Esse método, ele é um método de sedimentação, porém ele utiliza a técnica de centrifugação, tá? Então, está incorreta essa afirmativa. E a afirmativa 4, o método de Berman-Moraes é o método que detecta larvas vivas, certo? Através do hidrotropismo, termotropismo positivo. Elas vão, então, migrar para a região onde a água está a temperatura maior, tá? Ficando aqui em recipiente, que vai ser posteriormente analisado no microscópio, tá? E é usualmente utilizado para detectar principalmente larvas de Strongyloides stercoralis, sim, característico, claro, vamos fazer sempre essa associação, não é isso? Podendo observar larvas de Ancylostomídeos. Também, então, ocorre também essa presença ali de Ancylostomídeos, e até importante aqui associar com aquelas diferenças entre as larvas rabditoides e filarióides, tá? Então, essa afirmativa aqui é a correta. Então, correta, ficou aqui a 1 e a 4, não é isso? Então, a afirmativa correta aqui vai ser 1 e 4, letra A. Tá bom? Então, a letra A é o gabarito da questão. Tá bom? Vamos a uma próxima questão aqui para biomédico 2019, né? Temos enunciado a questão, mas vamos pegar aqui os pontos-chave, não é isso? Então temos sexo masculino, 49 anos, 61, 1,70, pescador. Então veja que andava descalço, tá? Então olha aqui, a contaminação pode ser por invasão da pele ou mucosa ali, tá? Durante o período de trabalho. Então veja aqui, no solo. Bom, temos também aqui, não possui saneamento básico, também característica chave aqui, e água encanada, tá? Bem, né, as características já estão presentes ali em diversas parasitoses intestinais. Então temos aqui pontos eritematosos, prurido no pé, então há aqui uma coceira na região do pé, então ocorreu ali a penetração, claro, né, na pele. Tosse, dispneia, então temos aqui sintomas pulmonares, ó, dispneia, broncoespasmos, tá? Sangramento também. Então, revelou aqui dor abdominal, temos aqui vômitos e fezes também, então temos também sintomas intestinais, né? Temos aqui também, depois disso, anorexia, mesmo constatando aumento do volume abdominal. Após consulta, o paciente foi encaminhado ao hospital, solicitados exames de fezes com a técnica, opa, olha aqui, Berman-Moraes. Então, nem precisa de muita coisa. Falou em Berman-Moraes, vamos associar o quê? Strongyloides stercoralis, letra D, tá? É a afirmativa correta a princípio, mas vamos finalizar aqui. O método de concentração por sedimentação. Então, olha aqui, foi observado através da microscopia vestíbulo bucal curto, isso aqui, claro, ele se refere às larvas rabditoides, não é isso? Vestíbulo bucal curto na região anterior e primórdio genital na região posterior do corpo do parasito. Opa, então, qual é o parasito que possui ali, né? Vimos então que o Berman-Moraes pode então estar presente tanto Ancylostomídeos quanto Strongyloides stercoralis, porém qual é desses dois que possui
Na larva rabditoide, o vestíbulo bucal curto e o primogenital aparente vai ser o quê? O Strongyloides stercoralis, não é isso? Obtendo-se tanto larvas filarioides e rabditoides. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta o aumento responsável por esse quadro e está diretamente relacionado aos exames parasitológicos realizados. Então, características chaves aqui o quê? Prurido. Temos então sintomas abdominais. Então vemos que a infecção ocorreu por meio da pele, não é isso? Sintomas, além de pulmonares, temos sintomas intestinais também. E aqui falou em método de Berman-Moraes, pronto. Associou de forma, né, conclusiva. Tendo então essa parte aqui de vestíbulo bucal e do primogenital, que são características presentes nas larvas rabditoides, então a alternativa correta é a letra D, Strongyloides stercoralis, tá bom? Questão agora de 2020 para farmacêutico, questão de métodos também, não é isso? Então podemos encontrar diversas formas parasitárias nas amostras de fezes que são analisadas. Dessa forma, existem diferentes exames parasitológicos. Leia algumas técnicas. Então, ele quer aqui que a gente associe os números, né, às técnicas, aos nomes das técnicas específicas aqui. Qual o método de pesquisa utilizado frequentemente para suspeita de ancilostomídeos? Baseia-se na diferença da gravidade, fazendo os ovos flutuares. Então, falou em pesquisa de ovos de ancilostomídeos pelo fato de possuir uma gravidade diferenciada, né, porque possui ovos leves. Então, os ovos são leves, e isso é característica da técnica de Willis, tá? Então, essa técnica de Willis, que é a flutuação espontânea ali em solução saturada de NaCl, tá? Então, essa é a característica da técnica. A número 2 é a técnica específica para pesquisa de trofozoitos em fezes frescas, não é isso? E aqui, nas técnicas, temos exame direto e técnica de Berman-Moraes. Então, técnica de Berman-Moraes, eu já posso eliminar, por quê? Porque ela não faz pesquisa de trofozoitos, e sim de larvas de Strongyloides stercoralis, principalmente, mas podendo ali estar também ancilostomídeos, não é isso? Então, a número 2 já vem aqui para a primeira, que é exame direto. De fato, o exame direto pode ocorrer ali para a pesquisa de trofozoitos nessas fezes frescas, tá? E há 3 técnicas de sedimentação por meio da centrifugação. O método utiliza hidrotermotropismo, preferência, na verdade, por água quente, das larvas vivas do Strongyloides stercoralis. Então, falou Strongyloides stercoralis, hidrotropismo, termotropismo, associa então à técnica de Berman-Moraes, tá? Porém, aqui temos aqui uma diferença que ele cita meio de centrifugação. Na técnica básica de Berman-Moraes não utiliza centrifugação. Porém, aqui pode ocorrer aqui alguma variação, não é isso? Na técnica, de forma a concentrar mais ainda esse sedimento. Então, foi retirado o sedimento após a técnica de Berman-Moraes e com isso utilizada a centrifugação para concentrar ainda mais, tá? Então, a sequência correta ficou assim: 2, 3 e 1, que é a afirmativa B, né? A alternativa B é o gabarito da questão, tá? Mais uma questão de método aqui, 2019, para farmacêutico. Então, temos 2 imagens. Então, veja que aqui ocorre uma coleta perianal com utilização da fita gomada, né? Então, o nome é metafita gomada ou método de Graham, tá? E aqui ocorre o método de sedimentação espontânea. Ou método de Hoffman, método de Pons-Jenner, método de Lutz, tá? São todas as denominações. Considerando as imagens acima, ação alternativa correta acerca das técnicas de rotina utilizadas em laboratório de parasitologia. Letra A. O método na imagem 1 é utilizado para pesquisa de ovos de enteróbios vermiculares. Enteróbios vermiculares, para pesquisa de ovos de enteróbios vermiculares, utiliza a técnica da fita gomada ou técnica de Graham? Sim, não é isso? Vimos que enteróbios vermiculares, eles são os causadores da patologia chamada, né, enterobiose,
ou oxiúros, e eles vão então migrar para a região, as fêmeas vão migrar para a região perianal e colocar seus ovos, e por isso utiliza essa técnica. Foi desenvolvida especificamente para isso. Veja que há aqui a coleta especificamente na região perianal, não é isso? Na forma adulta, esse euminto pode ver no seco, no colo, no apêndice e na região anal. Então essa afirmativa aqui está correta, no caso até agora. Vamos analisar as demais, não é isso? A colheita apresentada na imagem 1 deve ser realizada preferencialmente em dias consecutivos após a higienização do paciente. Opa, não deve ocorrer após a higienização do paciente. Pelo contrário, esse paciente ele deve comparecer ali na manhã, certo? Sem ter feito higienização para se aumentar a sensibilidade do teste. Então, B está incorreta. Formas adultas de TNSP e enteróbios vermiculares podem ser identificadas pelo método apresentado na imagem 1, onde, até aqui está correta, não é isso? Onde o enteróbios vermiculares fêmea se apresenta menor que o macho e com cauda recurvada. Olha só, sempre que falar nesses eumintos, vamos sempre botar na cabeça o seguinte, que o macho vai ser sempre menor que a fêmea e possui a cauda recurvada, enquanto a fêmea vai ser maior e vai possuir a cauda afilada, tá? Então essa é a característica de base de todos aqui os eumintos nessas aulas sobre parasitose intestinal, tá? Então esse final aqui ele está incorreto, tá? Letra D, para execução da técnica apresentada na imagem 2, utiliza a solução de formaldeído a 10%? Não. Técnica de sedimentação espontânea ali, utiliza apenas a amostra e solução, não é isso? Para fazer diluição. Então não é necessário a utilização de formaldeído, acetato de etila ou etílico, tá? Letra E, visando a identificação de ovos Schistosoma mansoni por meio da técnica apresentada na imagem 2, deve-se utilizar ácido clorídrico. Olha só, ácido clorídrico para clarificar o sedimento. Também não, está incorreto. Então a afirmativa correta é a letra A. Mais uma questão aqui nesse caso para MED 2019. Então associar a sintomas, né? Sem demorar muito na resolução da questão, vamos então fazer essa associação. Prurido anal, qual é das alternativas aqui o que está relacionado à prurido anal? Então veja que aqui são sintomas característicos. Como eu falei, é importante aprender e associar esses sintomas. Prurido anal é característico de enteróbios vermiculares. Por quê? Que a fêmea vai migrar e vai colocar ali os ovos naquela região perianal, tá? Erupções cutâneas serpinginosas, isso é característica de quê? De estrongilose stercoralis, tá? Então, isso é característica do estrongiloides. Aí aqui, prolapso retal, né, que é a saída do reto, né, para fora da região, uma coisa assim, sintoma que é característico de quê? De trichures, tá? Então, essas são as características, né, os sintomas associados aos patógenos em si. Então, o correto aqui é o quê? 2, na verdade, 1B, não é? 1B. 2 vai ser o que? C e 3. E 3 vai ser A. Então, 1B, 2C, 3A. Então, a correta é a letra A, tá? Então, aqui vamos finalizar. Mais uma questão para finalizar esse assunto de vez, né? A questão para biomédico 2019. Questão também sobre aqui a técnica utilizada. E aqui podemos ver que é, então, para pesquisa de enteróbios vermiculares, né? Então, paciente idoso encaminhado ao laboratório com queixa de intenso prurido anal, certo? Olha só, característico, não é isso, do enteróbios. O profissional responsável pelo laboratório deve instruir a coleta. Então, vamos à instrução da coleta da amostra para pesquisa de enteróbios. Dentre as instruções de coleta fornecida para o paciente, consta adequadamente a alternativa. Então, quais são as instruções para a coleta? Nesse caso de enteróbios vermiculares, então, temos aqui a técnica da fita gomada, mais uma vez, gomada, ou então método de Graham. Tá? Letra A. Para coletar, né, a amostra no momento da evacuação é fundamental a importância que evite contaminação com urina, sim, tá certo? Água ou outro elemento. Porém, não fala aqui da utilização da fita, não é isso? Então, essa afirmativa está
falsa, porque não é o método específico empregado ali para a pesquisa de enteróbios. B, esse exame deve ser feito pela manhã ao despertar, ok? Sem o paciente, né, fazer a limpeza, né? Então, ó, não deve fazer a limpeza, nem aplicar medicamentos no local antes da coleta, justamente para aumentar a sensibilidade à concentração. Sensibilidade, porque se for feita a limpeza, é claro que vai eliminar ali uma grande quantidade, né, de ovos em si. Levar a fita durex, ok, transparente, até a região, fazer a pressão, colocar a fita sobre a lâmina. Então essa fita ela vai ser retirada ali com a possível presença de ovos, vai ser retirada e colocada na lâmina, tendo cuidado de deixá-la lisa, sem rugas, repetir a operação com a segunda lâmina. Então temos aqui a presença de outra lâmina, aumentar a sensibilidade, não é isso? Envolver a lâmina em uma folha de papel e levar ao laboratório. Evitar atrito com outros objetos e não quebrar ou deslocar a fita da lâmina. Então essa afirmativa aqui é a correta. Por quê? Porque é a descrição clássica do método de Graham, o método da fita, tá? Então nas outras alternativas, na letra C, temos aqui que fala em método, em exame, no caso aqui fala em instruções gerais, não é isso? Para o exame parasitológico, né, de forma geral, ali com a amostra em si e não com o material ali na região perianal, então está incorreta. A letra D, temos aqui o paciente deve realizar asepsia? Não. Então não é necessário, na verdade não é importante, não é recomendado que ele faça essa asepsia justamente para aumentar a sensibilidade, apesar de falar da fita durex aqui, porém essa informação de asepsia está incorreta, porque não deve ser feita, né, a limpeza. Então a letra D é incorreta. E a letra E, para coletar o material, então fala em coleta de amostra, então não deve ser feita a coleta da amostra, sim o método da fita. Então a afirmativa correta é a letra B. E com isso, finalizamos aqui toda essa parte de resolução de questões, né? Tivemos aí 4 módulos, esses 4 módulos tiveram aí diversas questões que falaram especificamente tanto dos protozoários quanto dos helmintos, né? Então, aplicamos aí também a questão dos métodos parasitológicos, então foi tudo concentrado nesses 4 módulos, tá? Tanto os parasitas intestinais, protozoários e helmintos, como também os métodos, né? Então vimos tudo aqui, de modo que fechamos essa parte, então, de parasitologia intestinal, tá? Então, faltam aqui, nesse estudo de parasitas, somente parasitas sanguíneos, parasitas de tecidos, né? Enfim, que são objetos de outras aulas, tá bom? Então, espero que tenha entendido e gostado de todas essas questões que foram selecionadas para isso, né? Então, eu espero vocês em uma próxima aula que estaremos juntos novamente. Obrigado por ter ficado comigo e até uma próxima aula.